Olá, estamos aqui com o nosso Direito Simples Assim e é sempre uma alegria estarmos aqui para conversar com vocês, trazendo conhecimento, é, informações, não é? Então a gente fica muito feliz. Hoje, a nossa conversa é de um assunto um tanto denso. Nós vamos falar de situações vivenciadas pelos povos originários do nosso Brasil, numa determinada época da nossa história, a década de 1960. É um trabalho que foi realizado pelo Ministério Público Federal e que, na continuidade do relatório que se firmou desse trabalho, nós tivemos a autoria desta obra. Relatório Figueiredo. Nós vamos falar o que isso representa daqui a pouquinho. E o nosso convidado é uma pessoa extremamente importante, para mim de uma maneira muito especial, por ter sido meu professor na graduação. E mesmo após terminado o meu curso, que já acabou há 30 anos, não é? Me graduei há 30 anos, em 1993. Sempre tivemos algum contato, principalmente depois das redes sociais. Nós vamos começar hoje com o Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Doutor Ricardo, eu vou ler aqui na colinha o currículo dele. Graduação em Economia, graduação em Direito, mestrado, doutorado, pós-doutorado e atualmente é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E uma das tarefas mais importantes, das funções mais importantes que ele tem, é professor. Né? O doutor Álvaro, antes de ser desembargador federal, ele era procurador regional federal, né? Aqui do estado de Minas Gerais. É escritor, tem várias obras publicadas de assuntos ligados aí à constitucionalidade, à democracia, direitos humanos e inúmeros assuntos. Depois a gente vai mostrando para vocês as várias obras dele. Mas hoje nós vamos falar só do relatório Figueiredo. Doutor Álvaro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Direito Simples Assim. Prazer é meu, Rosane. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uma alegria, né, estar aqui. Você foi minha aluna. Prazer conhecer o Vinícius, conhecer a doutora Thalita. Um prazer Tamara. Tamara. Trocando as bolas aqui de novo. Um prazer conhecer a doutora Tamara. Desculpa aí pelo erro. Não, imagina. E estou às ordens aí para a gente bater um papo sobre essa obra que foi o coroamento do meu pós-doutoramento, né, nesse currículo que você estava lendo aí para nós. Então, explica para a gente aí a origem desse relatório Figueiredo. O que é e a origem? Na verdade, quer dizer, o livro deixa mais ou menos claro que a gente está vivendo um momento muito interessante. Que é o momento exatamente do que a gente vivenciou no golpe civil-militar em 1964, e é um momento que a gente está vivendo da chamada Guerra Fria. Baía dos Porcos tinha acabado de acontecer, então o mundo estava dividido, não
não como hoje, que é o norte e sul, mas estava dividido num leste-oeste, de uma forma muito escancarada. E essa situação leva a uma perspectiva de que o Brasil precisava depurar, né, a esquerda, né, no governo João Goulart, e era necessário, né, não só, né, depurando a esquerda e nos afastando, entre aspas, da ameaça do comunismo, né, eu falo entre aspas porque o João Goulart era um fazendeirão, quer dizer, jamais passaria na cabeça dele dar um golpe e transformar o país num comunismo. A história hoje deixa isso bastante claro para a gente. Mas havia uma associação muito grande da esquerda naquele momento com a ideia da corrupção, né? Então, essa ideia, então, de se depurar esse tipo de questão, tanto a esquerda, livrar a esquerda e acabar com a corrupção, se dá num momento muito particular, aonde você tem, né, a sucessão do Costa e Silva, né? Surge um general, que era, salvo engano, é Xavier de Albuquerque, estou lembrando, e esse é uma pessoa, um general pouco lembrado na história, mas ele disputa 2 sucessões presidenciais. Ele disputa com Costa e Silva e perde, e depois disputa com Médici e perde, né? E dão para ele, vamos colocar assim, na primeira derrota dele, e ele era da linha duríssima, né, do regime militar, dão para ele o Ministério do Interior. E um dos objetivos centrais dele, né, nessa questão administrativa... Albuquerque, não é? Albuquerque Lima. Albuquerque Lima. Eu estou... E ele não só se preocupa, ele é um dos responsáveis em trabalhar com aquele famoso Decreto-Lei 200 de 67, que todo mundo lembra, do direito administrativo, né, que a formação do nosso direito administrativo é interessante. Ele surge com o DASP, na ditadura do Vargas, e depois agora, né, com esse decreto. E ele, então, convida, né, pede ao Virgílio Távora, lá do Ceará, a indicação de alguém, que é o Jader Figueiredo, que vai comandar, né, uma comissão para apurar, né, o que ele tinha certeza que acontecia, que era a corrupção no Serviço de Proteção aos Índios. Então, esse Jader Figueiredo tem essa comissão de inquérito nomeada, ele com mais 3 integrantes, ele vai rodar o Brasil inteiro, né, em todos os postos de indígenas, praticamente do Oiapoque, que é o Chuí, e ele então vai fazer... Área extensa, né? E ele vai fazer um relatório sobre aquilo que ele vai encontrar, com o objetivo, claramente, de encontrar corrupção, né? Então, o objetivo inicial era procurar a corrupção. A ideia era essa. A ideia, obviamente, da ditadura era apontar corrupção dentro do Serviço de Proteção ao Índio. Então, era uma ideia de confirmação de que a gente vivia numa lama de corrupção ou coisa que o seja. Então, o trabalho que o Jader é convidado, né, a fazer, né, e ele era procurador federal, né, então ele era, se fosse hoje, da Advocacia da União, né, então ele vai com esse objetivo, vai com essa tarefa e com esse intuito. Então, a origem dos trabalhos desse relatório Figueiredo, e é curioso a gente observar que muitas vezes, quando sai o livro Relatório Figueiredo, tem gente que acha que tem alguma conexão com o presidente João Figueiredo. A primeira vez que eu fiz a conexão, depois que eu fui né? que não tinha nada a ver, eu falei assim, João Batista Figueiredo, deixa eu ver o que é isso. Muita gente, antes de folhear o livro, acha que é alguma coisa
do presidente, e não é. E não é. E esse nome, Relatório Figueiredo, por que ele ficou esse nome? Por causa da autoria. Por causa da autoria. Por causa da autoria. É o sobrenome, né, do Jader, né? E é curioso observar, por exemplo, que existem... eu não tive a oportunidade de conversar com ele, porque quando eu fiz o trabalho ele já tinha falecido. Uhum. Mas tem um fato curioso que eu acho que vale a pena eu narrar para vocês. Ele morre atropelado. Ah, tá. Uhum. Então, a minha professora orientadora, a professora Luísa, ela tinha uma hipótese de que o Jader Figueiredo não tinha sido morto de morte morrida. Que ele tinha sido eliminado, de morte matada. Assim como a Zuzu Anjo era na época da ditadura. Era muito comum a civil-militar. Né? Não era um simples acidente. Você tirava lá o caso dela, da Zuzu, ficou bem claro que tiraram o freio do carro dela para ela sofrer o acidente que ela estava denunciando a tortura e o assassinato do desaparecimento do filho dela. Tal. Então, assim, ela acreditava nessa... acho que a Luísa ainda acredita nessa hipótese, né? E eu, pessoalmente, quer dizer, pelo menos a forma como eu construí a obra, eu o via como um cara do sistema. Então, eu entendo que a morte do Jader foi um acidente. Curiosamente, quando eu acabei de escrever esse livro, publiquei o livro, eu estava em Jericoacoara. Para quem conhece lá, as ruas são de areia. Uhum. E eu sou cruzeirense. Para quem foi meu aluno sabe disso, que eu sou bem cruzeirense, torcedor e tal. E eu estava caminhando, de repente, do outro lado da rua, eu vi uma televisão anunciando os gols do Fantástico que o Cruzeiro tinha ganhado. Eu distraí, fui atravessar e quase fui atropelado. Se eu tivesse sido atropelado, a ideia de que o Jader que escreveu sobre o assunto morreu matado e eu também ia ficar confirmadíssimo. Ou seja, ia ficar a ideia de que escreveu sobre o assunto morre. Alguém escreveria um livro falando sobre essa teoria da conspiração, que ele foi morto e o senhor também por ter tratado o assunto. Eu, como sobrevivi, eu narro que eu estava querendo ver o jogo, né? O resultado do jogo. Não, os gols. Eu achei os gols fantásticos. Né? E eu distraí. Mas tem essa... Com relação ao Jader, tem essas duas hipóteses. Eu não e nos dias de hoje, né, que opinião vale tudo, né, eu faço questão de deixar claro que são hipóteses. Né? É uma hipótese que a Luísa tem, uma hipótese que eu tenho, e a gente não tem elementos para poder atestar ou confirmar esses fatos. Mas, de qualquer forma, é curioso esse caso. Quase. É demais. E antes da gente entrar nas questões mesmo do relatório, que foi... o objetivo era encontrar corrupção, né? E, obviamente, punir os corruptos à moda da época, né? A gente sabe que esse relatório ele ficou desaparecido aí por um tempo. Você podia contar para a gente isso, sobre esse desaparecimento desse relatório? Bom, quando o relatório é apresentado, né, a gente está debaixo de censura no Brasil. Mas, quando ele é apresentado, alguns jornais do exterior começam a divulgar essa questão. E eu estava destacando que é importante a gente reconhecer que esse documento, o Relatório Figueiredo, é o único documento que registra ou que reconhece, por parte do Estado brasileiro, prática de tortura. Tá certo? Como eu havia argumentado, eu acho que o Jader Figueiredo é uma pessoa do sistema, porque quando começa a soltar notícia, né, disso no exterior, e quando ele é chamado ao Congresso a depor sobre isso, sobre o relatório, ele fala, não, mas a gente fez o relatório, não foi para isso. Relatório, claro, é sempre possível imaginar que ele podia estar pressionado, então ele estava falando aquilo que os militares queriam que ele falasse, né? Mas as palavras dele é no sentido de ficar escandalizado com a exploração daquilo
que era um resíduo do trabalho dele. Que seriam os direitos humanos que estavam sendo desrespeitados, era o resíduo. Exatamente. O resíduo é a violação horrorosa dos direitos humanos, que é uma coisa incrível. E era aquilo que os jornais no exterior, especialmente na França, estavam denunciando. Ou seja, a corrupção ficou até menor do que... né? Quem dera Exato. que se fosse só corrupção, né? Porque o que descobre no relatório é muito pior. É muito pior. É muito Mas pior. eu não sei se essa interpretação estaria equivocada, mas assim, ao ler, me parecia um burocrata relatando um fato e aquilo que a gente escandalizava para ele era vamos dizer, uma consequência que não era o que ele estava buscando. Se você lê, da mesma forma que ele fala assim, desapareceram 20 cabeças de gado, ele coloca na linha seguinte, e 20 mulheres indígenas foram escravizadas sexualmente para dar dinheiro para o chefe do posto. É uma linha depois da outra, como se fosse simplesmente algo mecânico. A narrativa do relatório original é mecânica. Era um relatório mesmo. Burocrata mesmo. Era um burocrata. Mas Essa é uma engraçado narrativa. que a comissão tinha, salvo engano, o nome de Comissão da Verdade, alguma coisa assim. Não, era serviço. A comissão, na verdade, é outra, é num outro momento. Ah, tá, não é essa. Não, o que se coloca, por exemplo, fazendo um paralelo, é que a Comissão da Verdade, que foi nomeada pela Dilma, Que já é não bem- trata da Ah, questão tá. indígena. É. Então, Pois há uma... Então por que eles colocam vinculado ao relatório? Não, porque, na verdade, há um trabalho, especialmente do Ministério Público, especialmente da Débora de Prá e do Marcos Eric, dizendo que era um escândalo a Comissão da Verdade do governo Dilma ignorar o que tinha acontecido, não só narrado aí no meu livro, como está muito bem narrado naquele Flechas e Fuzis do Rubens Valente. Então ele fala assim, olha, você tem milhares de mortos, milhares de atrocidades cometidas nesse período de tempo e que estavam fora da Comissão da Verdade. Mas voltando à pergunta original, Sim. o relatório desaparece. Eu não sei, eu não tenho dados para saber de como que esse relatório sai dos E ele meios não de era comunicação. Ele 7.000 páginas, né? E ele é encontrado depois, né, muitos anos depois, por um antropólogo que já é falecido, que é o Marcos Elick, que prestava serviço para o MPF na época. E a hipótese que eu sugiro, né, é que aonde quer que ele esteja, quando criaram o Museu do Índio, né, lá em Brasília, um burocrata abriu uma caixa e falou, isso aqui tem um tanto de coisa de índio. Manda lá para o museu e não verifica O que era? o que era. Ou se a classificação que estava lá tarde, não sei o que mais, se perdeu. E o fato é que essa, vamos colocar assim, 5.000 páginas são encaminhadas ao Museu do Índio. O livro que eu escrevo é em cima dessas 5.000 páginas, né? Então ficaram faltando 2.000 páginas que ainda permanecem desaparecidas, não é que foi encontrado, só uma parte é encontrada, e eu escrevo em cima quando isso chega, né, a publicação, eu chamo a Heloísa para dar uma palestra sobre o trabalho que ela estava fazendo na Comissão da Verdade, né? Ela estava descobrindo as torturas, os aparelhos, tudo aquilo que é denunciado na Comissão da Verdade. E na oportunidade, não sei se foi 2015, 2016, ela vira para nós e fala que os grandes vácuos na ditadura era o papel do empresariado, né, durante a ditadura civil-militar. Tanto é que hoje as pessoas não falam mais de ditadura militar, assim, civil-militar. Civil-militar. E a questão dos originários. Não havia nada escrito. Quer dizer, agora, 9 anos depois, você já tem vários textos, né, várias obras indicativas da participação do empresariado. Quer dizer, recentemente, agora a Volkswagen está sob processo, não sei se é a Usiminas aqui, e a Fiat, né, parece que tem um processo de investigação onde qualquer sindicalista, a Fiat encaminhava para o DOPS para tomar uma surra, né?
durante uma dura, vamos colocar dessa forma, né? Eu não estou mais acompanhando esse processo, ele está com o doutor Ângelo Giardini. Então, esse vácuo com relação ao empresariado já está bem resolvido, vamos colocar, nesses últimos 10 anos, dessa informação que eu estou passando no processo. Mas com relação aos originários, a própria Luísa comentava comigo que era quase que uma vergonha da história, porque os únicos livros escritos, o meu e do Rubens, né, eu, né, da área do direito e ele da área do jornalismo, quer dizer, a historiografia mesmo deixou isso de fora na questão do tratamento. Então, fica isso aí. Olha só, gente, porque, só para vocês entenderem, essa obra, ela não é uma obra de ficção, é uma obra feita a partir de uma pesquisa muito detalhada de documentos que estavam desaparecidos e que parte foi encontrada muitos anos depois do ocorrido. Então, é um livro que trata de fatos verdadeiros ocorridos contra a população indígena, né, os povos originários, aqui no nosso Brasil na década de 60. Vamos lá, professor. Só um minutinho, Tamara. Aqui, além da corrupção e da falta de controle, os desvios de recursos, né? O relatório ele vai apontando um monte de irregularidades e crimes contra os povos originários. Que crimes são esses? Nossa, tem uma variedade enorme que você tem lá, quer dizer, em grande medida, né, a falta de chegada de recursos sanitários, medicamentos, médicos, né, a falta de chegada de alimentos. Só para você ter uma ideia, isso não é do relatório, mas na época que eu era do MPF, a gente tinha uma situação muito problemática com os machacalis aqui no norte, no Vale do Jequitinhonha. Eles não comem feijão. Definitivamente, feijão é algo que não é do cardápio deles. E a FUNAI, né, que substitui o SPI, insistia em mandar o que para eles? Feijão. O que eles faziam? Pegava o feijão, ia na venda e trocava por álcool, cachaça. Então, assim, no caso do Jado Figueiredo, a situação era mais grave, porque não chegava comida. A quantidade de pessoas morrendo de inanição, de indígenas morrendo de fome, né? E quaisquer tipos de revolta, né? Vamos lembrar que aqui com os Krenaks, né, onde nós tivemos uma situação de rebeldia extrema, quer dizer, eles criaram uma milícia de indígenas, treinaram, né, um grupo de indígenas, quase 20 indígenas, especializado em torturar seus próprios parentes. Qualquer indígena que reclamasse de fome, de sede, de falta de comida, de exploração, você tinha essa milícia Krenak estabelecida para poder fazer isso. E pior, né, o relatório destaca-se torturas horrorosas, assim, um mecanismo de quebrar ossos da pessoa, de esmigalhar ossos lentamente, uma tortura praticamente medieval. Crucificação de indígenas, né? Tem um caso de um indígena que ele morre sendo surrado porque ele se nega a bater na sua mãe. Quer dizer, o prazer dos chefes de posto lá era assim: bate na sua mãe, que ela está velhinha. Ela, não, se você não bater, você apanha. Agora, você vai e bate. Não, até que ele morreu. Teve outro que era um idoso que obrigaram ele a dançar, né, e com as narrativas das pessoas, ele completamente exausto,
ele cai de cansaço e de inanição. Quer dizer, deixar as pessoas debaixo de barracões de zinco, sem água, sem sítio, para a pessoa, ela ficava presa lá dentro, né? Dias sem água e sem comida até morrer. Quer dizer, você tem várias situações, né? Isso variava do gosto, ou vamos colocar assim, Perversidade, da né? perversidade dos chefes. O chefe de posto, ele era senhor da vida e da morte dos indígenas naquela situação. Uma cabeça de gado ou uma pessoa era a mesma coisa, né? Então, as indígenas eram obrigadas não só a lavar, cozinhar, trabalhar, muitas vezes elas eram enviadas para a cidade para poder fazer esse serviço e trabalhar gratuitamente, porque a remuneração, quem recebia era o chefe de posto, ou muitas vezes para se prostituir mesmo. E o objeto do dinheiro era a entrega. Qualquer tipo de indignação. Tem um caso onde uma criança é pendurada pelas pontas dos dedos, para quebrar os dedos todos, para a mãe poder ver se na próxima vez ele vai morrer, se você reclamar de prestar esses serviços para nós. Houve apropriação do patrimônio dos indígenas nesse tempo sentido? inteiro. Né? Se a FUNAI mandava, estou mandando aí para vocês criarem 200 cabeças de gado. Eles não viam nada. As cabeças de gado ficavam para o dono do posto. Então, de fato, o Jader Figueiredo elenca muita corrupção. De fato, esse objetivo a ser averigado, né? Ele é cumprido. Ele fala o que está acontecendo lá é uma coisa... Só que ele narra a questão, o dinheiro está sendo roubado, não sei o que mais, essa papata. E como eu estava citando, né, o Michel Foucault, naquele Vigiar e Punir, né, naquela necessidade de detalhar tudo em relatórios, né, um pouco como os nazistas fizeram em campos de concentração, né, eu acho que a postura dele é a mesma. Então, ele narra toda essa situação em mínimos detalhes, o que vai chocando qualquer pessoa que leia. Né? A pessoa vai lendo, gente. Então, o comentário, né, da Tamara. Isso, agora tá certo. Agora tá certo. Da Tamara, de que assim, a corrupção fica até pequena, porque é evidente. Né? É claro, quando você tira 200 cabeças de gado, você tirou leite, você tirou o sustento. Carne, você tirou o sustento deles. Você tá não só você está, né, furtando, né, praticando, né, desvio administrativo do patrimônio que era, né, da FUNAI, mas também você está simultaneamente praticando, né, esse genocídio por inanição das pessoas. Na época chamava Serviço de Proteção ao Índio, né? SPI. Serviço... Acho que a FUNAI é diferente do serviço. A FUNAI substitui o SPI. Ele substitui depois. Ah, tá. É exatamente esse relatório que acaba com o SPI. Entendeu? Então, assim, Entendi. Quando isso vai para o Congresso e mostra, olha o que está acontecendo, eu uso até um filósofo francês, que é o Jacques Derrida, que gosta muito de estudar vamos colocar assim, a grafia, a palavra escrita, né? E eu faço assim, olha para você ver como é que as palavras distorcem o nome. Serviço de proteção. Que proteção era essa que acontecia? Nenhuma. A FUNAI é criada, né, nessa época, mas assim, durante anos, aí, isso não está no livro, mas o Rubens Valente anota, as práticas continuam sendo praticamente as mesmas. O professor, durante longo tempo. O senhor narra e o senhor fala, né, a falta de subsistência total do governo em prol dos povos aí originários, né? Mas o senhor também falou que existia aí uma questão muito forte dos empresários, né, à época. E o relatório aí dá conta da participação nesses crimes, né, nessas atrocidades, de, por exemplo, madeireiros, seringueiros. Isso procede? Na verdade, quer dizer,
o centro do trabalho não é o empresariado, né? Eu anotei só aquela observação da questão da Heloísa fazendo isso. O que acontece é que se um seringueiro precisar de alguém de mão de obra escrava, o dono do posto fornecia esse tipo de mão de obra para eles. Quer dizer, o índio ia lá, o indígena ia lá, trabalhava, né, e não recebia. Esse era e trabalhava assim, em situações assim, 8, 10, 12, 16 horas por dia, às vezes virado, sem poder descansar. E se reclamasse, debaixo de chibata, debaixo de espancamento, né? Não só dele, mas como dos parentes dele, filhos, esposa, irmãos, ou coisa que o seja. Então, assim, a tortura física é tortura moral, né? E psicológica, porque se o dono do posto precisava do homem trabalhando, é muito mais fácil espancar a mãe dele, que é idosa, na frente dele. Se você não trabalhar, sua mãe vai ser espancada, né? Sua mãe vai ser torturada na sua frente. Na sua frente. E quem é que designava quem seria esse chefe de posto? Normalmente um cargo político. Normalmente o político local era quem indicava, né? O trabalho não indica se esse deputado, esse prefeito, recebia ou não algum tipo de benefício, se ele compartilhava isso. O relatório não informa isso. O relatório só informa o peculato, só informa os furtos que estavam sendo praticados. Mas se isso era compartilhado, né, o meu trabalho não chega. É uma hipótese bem razoável, uma vez que o chefe de posto está sendo nomeado por esse político, mas eu não tenho esse elemento na pesquisa que foi feita. Entendi. E o relatório também aponta alguns massacres, né? Porque houve povos que foram completamente exterminados. Um que ficou muito conhecido foi o Paralelo 11, que envolvia os celtas largas, né? Cintas largas, desculpa. E o senhor sabe alguma coisa em relação a esse fato? Bom, vamos colocar aqui, acertar a semântica, né? No relatório Figueiredo original, isso não está mencionado, né? Mas no meu livro, que se chama Relatório Figueiredo, está. Acho que aconteceu no Mato Grosso, né? Isso. O que o livro fala? Ora, nós tivemos, né, praticamente 3 formas de lidar com o indígena no Brasil. Uma forma é a eliminação, vou matar esse indígena. Esse caso aí que acontece no Mato Grosso, na década de 60, é um caso horroroso, né, onde os garimpeiros armam quase que um exército privado, pegam, né, um teco-teco para jogar dinamite em cima, quer dizer, eles cercam aquilo com pistolas, armas, metralhadoras, matam, né, dezenas de indígenas que estão lá. Né? E o final é mais horrível, né, porque os próprios garimpeiros depois narram o final, que tinha uma indígena com a criança pequena, né, a criança chora, né? Eles pegam, estupram a criança, a menina começa a chorar, eles, né, matam com pancadas a cabeça da menina de 4, 5 anos, com a mãe sendo estuprada. Não é sendo estuprada por uma pessoa, por vários garimpeiros, eles iam rodiziando, né, em cima dela. Mas essa situação do Cinta-Largas mostram esse paradigma da eliminação. Eu fiz questão de mostrar no livro, de forma detalhada, né, que nós tivemos, né, desde Cabral, né, massacres. Tem um filme, um documentário que chama Guerras do Brasil, salvo engano, da Netflix, e onde tem uma fala muito interessante do Ailton Krenak. O Ailton Krenak fala o seguinte: olha, o fato de vocês serem mais alertas aqui, ou vocês estarem mais indignados com a situação, isso não tira menos a culpa de vocês, não, porque desde 1500 até 2024 não é novidade. Não é novidade esse massacre ininterrupto. Isso que você está falando em 68, que está acontecendo com os Cinta-Largas, aconteceu recentemente no Maranhão. Recentemente está acontecendo agora.
Olha a descoberta que aconteceu agora no próprio governo Lula, os Yanomamis ainda morrendo de fome ou de intoxicação Isso agora, de mercúrio. Era utilizado também, por exemplo, vírus de doenças. Por exemplo, eu acho que os pataxós na Bahia, algumas tribos relacionadas foram exterminadas. O uso acho que um dos primeiros é Cortés, né? No cerco lá dos mexicas, né, dos astecas, né, na cidade. Quer dizer, os mexicas são derrotados muito mais pela doença do que propriamente pelo aspecto militar, né, daquela situação. Grande parte da dizimação e do genocídio que os povos originários sofreram, isso vem disso. Então, esse paradigma da eliminação é o que eu falei. Eu narro massacres e genocídios no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. E eu narro massacres e genocídios em todas as regiões do Brasil. Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Gente, como é que ninguém faz nada? Como é que ninguém vê isso? Como é que o governo, de uma forma geral, finge que não vê? A sociedade como um todo. Como A um todo, né? sociedade Porque como um ninguém todo está ignora falando essa disso. situação. Ninguém fala disso. A gente não vê isso divulgado na mídia. E quando passa, é muito pouco. O que nós estamos fazendo, né, para poder melhorar isso? Mas eu acho muito interessante, e aí vem as contribuições, né? Por exemplo, para o senhor foi um trabalho árduo de juntar toda essa informação, mas é uma luz lançada nessa escuridão. Mas a escuridão é grande demais. Outro dia, eu até, você que me segue no Instagram, eu peguei uma foto minha da época de NPF, novinho. Sim, eu vi. 96, não sei se você viu lá com os machacalistas e tal. E naquela oportunidade, eu encontrei com um indígena, não sei se é vivo, o nome dele era Guigui Machacali. E eu, naquela foto, eu estava até com a calça dobrada, não sei se você viu, morrendo de medo de pegar a xistose ali, porque era endêmico ali. Mas eu vou conversar com o Guigui, eles estavam lá preparando arco, flecha e cocares, etc. Então, que coisa boa. Porque é por causa do dia do índio. Guigui, por quê? Porque o homem branco é analfabeto. O homem branco é estúpido. O homem branco acha que nós, para sermos índios, a gente tem que ter igual em 1500. Ou seja, que a gente tem que usar arco, que a gente tem que caçar, que a gente tem que... Eles não percebem que passaram 5 séculos. A noção deles é uma noção quase que do ensino primário. De achar que tem que ter curumim, tábua e etc e tal. E depois, lendo um pouquinho sobre antropologia com o Darcy Ribeiro, ele fala o seguinte, olha, os povos da região sul, sudeste e nordeste, que foram os mais massacrados, que eles cortaram o uso até da língua, de religião, de tudo deles. Uma aculturação, né? Que sofrem o que eu chamo que é o segundo paradigma, que é o paradigma da assimilação. Hoje a Igreja Católica para com isso e quem assume a frente da assimilação são as igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, né? O exemplo do governo da Damares, no governo Bolsonaro, é um exemplo típico desse segundo paradigma de aculturação. Então, o Darcy Ribeiro falava assim, os povos que foram mais violentados são os que recebem menos ajuda. Porque no Mato Grosso, no Amazonas, eu olho o índio e vejo ele como se fosse 1500. Então, a sociedade branca, essa escuridão que você está falando, a ignorância é tão grande que o indígena que perdeu a língua, que perdeu a religião, a pessoa fala, você não é mais indígena, você não merece mais nenhum tipo de proteção. Quanto mais violência essa pessoa sofreu, menos ajuda ele recebe. Então, o grau de desinformação é um grau... E eu aprendi isso com esse indígena, falando, o homem branco, ele é criança. O homem branco, ele... E isso não é passado para as escolas, né? As novas gerações não são educadas para entender isso. Nem a nossa. Nem a nossa, para falar a verdade, né? Nem a nossa. Mas é interessante, professor, uma pergunta... o que o senhor acha, qual que foi o impacto desse relatório nessa conscientização?
porque quando ele foi divulgado, eu tive uma repercussão nacional, internacional, né? E essa repercussão, mesmo o relatório tendo desaparecido, lançou-se luz de que, olha, a situação no Brasil está acontecendo, né? dos indígenas. Qual que você acha que foi o impacto desse relatório lá do passado para conscientização e no pós, até para influenciar nos dias de hoje? Vamos colocar assim, recentemente, o Brasil agora já nesse terceiro governo Lula, o governo reconhece, faz um pedido de perdão para os Krenax. Não sei se vocês viram. O livro essencialmente pede isso. Pede que o Brasil reconheça o que aconteceu na ditadura. Porque você está pedindo perdão é porque reconhece. E até hoje isso não aconteceu. Até hoje, sequer um pedido de perdão você tem sobre... Porque se você reconhece o erro, se você pede o perdão, você assume a responsabilidade. O Estado brasileiro não fez isso até hoje. Pouco importa a ideologia, seja Bolsonaro, seja Lula, até hoje isso não aconteceu. Então, eu sou um pouco menos animado com isso aí. Eu acho que na época da divulgação, a gente estava sob a ditadura, ninguém ficou sabendo aqui. O impacto foi no exterior, a preocupação da ditadura era com a imagem do Brasil no exterior, né? E hoje, vocês tomaram conhecimento dessa obra agora. Agora. Quantas pessoas sabem disso? Porque ela está falando assim, os livros de escola continuam reproduzindo essa história, ideia infantilizada. Curumim, pajé, taba, oca, né? E não tem nenhum tipo de noção. Vem cá, olha, a grande parte dos... Vamos olhar como é que está a situação do Chacreabás aqui. Como é que é a situação dos Krenax? Está pertinho da gente. Qual a situação dos Pataxós? Né? Qual foi o impacto que os Pataxós sofreram agora em Mariana? Sim. Quer dizer, essas questões ficam... vamos colocar assim, não dá muito ibope. E se não dá muito ibope... Quando o Vinícius fala assim, lançou luz, foi luz de vagalume. Mas pelo menos uma luz, inclusive, Não, um pouco é melhor do que nada, né? Um pouco é melhor do que nada. Eu falo lá na época, lançou luz na época de vagalume. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Mas, né? Mas aí vem crescendo. Eu acho que depois de... Vamos falar do assunto de novo, essa coisa toda. A gente já está aqui conversando sobre isso, já é alguma coisa. Né? Quando a gente apresenta a obra que fala disso, eu acho, uma piscadinha. Vale a pena, viu, dar uma lidinha. Porque, inclusive era uma pergunta que eu ia fazer para o professor, justamente isso. Porque hoje a questão não mudou. Você não acha que tem uma relação um pouco interessante que hoje, eu queria até que o senhor fizesse um paralelo, que é o seguinte... No relatório, nós observamos que essa violência é feita por parte do Estado. Inclusive, realmente é muito interessante saber que é um dos poucos documentos da época da ditadura, ou do próprio governo mesmo, de um reconhecimento de atrocidades, né? Foram buscar a corrupção, né? Miraram numa coisa, acertaram em outra, né? Foi isso aí. Miraram numa coisa, acertaram em outra. Não que a corrupção não existia, não, né? que não existia. Mas, por exemplo, fazendo um paralelo hoje com a questão indígena atual, questão fundiária, questão de recursos, o senhor não acredita que hoje nós temos as mesmas situações, só que agora nós privatizamos o conflito? Ao invés de ser um membro do Estado fazendo as atrocidades, hoje eu tenho vamos dizer assim, uma privatização disso, porque hoje é o garimpeiro, é o explorador de madeira. Ainda existe um paralelo? Eu acho que essa situação do privado acontece desde sempre. Entendi. Né? Quer dizer, se você ler lá o Zé de Alencar, o Guarani, quem vai... Né, a guerra que está acontecendo lá é com um homem bom, né, que era, vamos colocar assim, um fazendeiro que está lá. Esse tipo de situação está, inclusive, bem narrada, porque muitas vezes o garimpo começa pequenininho, aí aparecem os índios,
as pessoas com medo dos índios, os garimpeiros dão carne, não sei o que mais, algum benefício para eles. O garimpo aumenta, né? Os indígenas se acostumam a receber algum tipo de presente. Quando o garimpo vai aumentando e crescendo e colocando um número muito maior, o ecossistema, como a situação dos Yanomamis, desaparece, os animais desaparecem, peixes desaparecem, eles ficam precisando agora da ajuda dos garimpeiros, mas como os garimpeiros agora estão num número muito grande, eles já não têm mais medo dos indígenas. Então a solução passa a ser o quê? Eliminar. Isso está acontecendo hoje, isso não está acontecendo em 1500. Esse processo de destruição, né, dentro desse tipo de situação da eliminação prossegue ininterruptamente até hoje. E é interessante porque geralmente quando a gente tem um destaque é quando a imprensa internacional é motivada. Aponta, né? Por exemplo, a questão fundiária da questão Dorothy Stang, você lembra que, né? A morte dos 2 jornalistas recentemente de exploração. Fora isso, a gente não vê sempre tem que mover lá fora. Aqui no Brasil é como se fosse parte do processo, ou seja, está sendo extinto mesmo, atrocidades existem. E isso tem uma minissérie da Google Play, que, né, foi feita aqui no Brasil, na Amazônia, que relata um pouco dessa questão fundiária lá. Eu vou tentar lembrar até o final do episódio aqui o nome, mas tem uma série que foi feita aqui que fala sobre isso. Uma pergunta que eu ia fazer para o professor é justamente isso. Olha, vamos para a questão prática. O bom da volta do relatório é que nós já tivemos um livro que está lançando uma luz de vagalume, como diz a Rosane. Não estou falando que o livro está lançando a luz de vagalume, não. Estou falando que lá atrás, quando houve o relatório, né, e que... Olha quanto tempo que foi de lá para cá. Então eu vou falar, o meu livro lança a luz de vagalume. Porque são poucos. Um recorte, né? Porque não é um best-seller que está sendo. Né? São poucas pessoas que se interessam pelo assunto. São poucas pessoas que leem. Olha que eu estou lançando aqui, até porque a gente tem como prova o vídeo, né? Mas este é um tipo de livro que tem grande chance de virar um filme ou um bom documentário. Então o professor já fica preparado que possivelmente vai ser procurado. Google Play, Netflix. Porque existe a questão de direitos humanos, de exploração, sempre é um tema que chama atenção. Né? Então, assim, esse livro pode virar um documentário ou um filme, quem sabe, né? Não, estrear. Agora, a pergunta que não quer calar. Que aí a luz, aí ia melhorar lá. A luz de vagalume ia melhorar. E pensando assim, nessa luz bem acesa, em benefício dos povos originários. E é justamente a pergunta que eu vou falar. O senhor falou que não houve aí do governo a questão do perdão para os povos originários. Quando o relatório, né, foi lançado e posteriormente, quando ele foi descoberto, essas atrocidades veio à tona novamente. O Serviço de Proteção ao Índio, várias pessoas ali participaram, né? Porque proteção nunca houve. Alguém... Não foi punido. É isso que eu quero saber. Ninguém foi punido. Existe punição em relação a essas atrocidades que foram apontadas? Mesmo porque você tem aquela questão controversa sobre a questão da lei da anistia. Anistia. Quer dizer, esses fatos são da década de 60, 68, etc. E tal. Então, eles estão cobertos pela questão da lei da anistia. É verdade, todo mundo sabe, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil por esse julgamento. Mas, até hoje, o Supremo não reviu a sua decisão sobre a questão da lei da anistia. Então, o Brasil segue sendo devedor da Corte Interamericana. Então, se esse tipo de situação ou de possibilidade... Por isso é que algo que você poderia criticar no meu livro, ao invés de você estar pedindo punição, o meu livro pede ao menos o perdão, o pedido de perdão. Porque se você pede o perdão, você assume a responsabilidade e talvez você abra caminho para, de alguma forma, você conseguir punição
ou indenização por esses absurdos. Professor, mas praticados. você não acha que é um grande problema dessas transições democráticas de ditadura para democracia negociadas, como aconteceu na Espanha, como aconteceu em outros países em que acaba que em nome de da transição para uma democracia, para não se punir, né, fazer uma anistia para todo mundo, também não se fala nos efeitos, nas consequências da ditadura produziu? Nós tivemos assim 3 modelos de ditadura, vamos colocar assim, nos anos 60, 70. A gente teve um modelo argentino, chileno e o brasileiro. O modelo argentino é um modelo onde você teve menos participação da lei, da jurisdição. Você tem, por exemplo, entre juízes, promotores, advogados, quase 200 assassinatos. Né? A gente teve em torno ali de 40 mil mortos, né, em ditaduras. E a prática era simples. Pega o Vinícius numa sexta-feira, desapareça com ele, numa sexta, aonde sábado e domingo seja difícil para a família tentar localizar. Ele vai ser torturado ininterruptamente 1, 2, 3, 5 dias até onde ele aguentar, assassinado e desaparecido. Você não tem interferência judicial. Tá? No Chile, você tem uns chamados tribunais, né, militares, inquisitoriais, muito parecidos com os tribunais do povo da Alemanha nazista. Então a pessoa não tem direito de defesa, mas tem um aparato, um juiz e um cara acusando. Mas era um processo de julgamentos sumários. Acusava e depois executava. Como aconteceu, algo que vocês devem ter visto aquele filme, Operação Valquíria, né, com eu acho que é com Tom Cruise. Não, com aquele da Missão Impossível, aquele ator. É o Tom Cruise. É o Tom Cruise, exatamente, que ele faz o papel do coronel Stauffenberg, né? Então você tem aquele julgamento. O modelo chileno é esse. O modelo brasileiro era um modelo assim, se o preso tivesse tido a sorte de ter sido localizado, né, pela justiça, ele escapava. Então o judiciário, de alguma forma, protegeu ou evitou um número muito maior de mortes aqui no Brasil. Então, você tem 3 modelos, um de 0 participação, um de uma participação inquisitorial e um de uma participação mais efetiva, que é aqui no Brasil. Mas se você olhar, a justiça de transição é justamente o inverso. A Argentina, eu não sei se vocês viram, tem um filme muito legal, não sei se está na Netflix ou na Prime, chama Argentina 1985. Ele disputou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi aquele filme que ganhou Nada de Novo no Front, que até foi bem merecido, na minha opinião. Mas eu torci para a Argentina, porque conta a história de um promotor sozinho, com medo de ser preso. Ninguém é confiável, a polícia está do lado dos militares, ele pega estagiários para poder condenar Videla e condenar companhia limitada de militares que são processados. Então a justiça de transição argentina é muito mais efetiva do que a nossa. A justiça de transição chilena, ela é meia bomba. Igual o judiciário foi meia bomba para eles, eles também é meia bomba. Eles vão pegar, né, o Pinochet, né, mas praticamente os demais vão deixar livres. E no Brasil, onde o judiciário atua, você não tem praticamente nada de justiça de transição. A relação é inversamente proporcional nesse tipo de modelo. Quase cavar um buraco, enfiar tudo lá dentro e fingir que não E tinha fingiu que não aconteceu. E isso continua nesse clima de polarização política que a gente tem até hoje. Quer dizer, o Supremo praticamente não revê essa decisão. Então isso está parado. Quer dizer, a decisão que a Corte Interamericana pede do Supremo, o Supremo simplesmente ignora isso já há alguns anos olimpicamente, essa situação. Essa situação não é enfrentada, ou seja, para se julgar ou não a constitucionalidade da lei de anistia. O que é mais triste é que a terra sempre foi dos povos originários. Eles tinham tudo e de repente não tem nada. E você tem um julgamento recente do marco temporal e você tem agora né, o Congresso uma reação para reverter. Tentando reverter. É uma situação, uma situação, por exemplo, simples. Vários povos durante a ditadura ocupavam um território que era ancestral e que era rico em ouro,
tiram eles à força, compulsoriamente, dali e levam para outro local. Aí vem o marco temporal e fala, não, 5 de outubro de 88, como tá, fica, né? Mandrake. E aí eles não podem voltar. Então, hoje a situação continua dramática, vamos colocar assim, nessa situação. Gente, tá bom demais essa conversa, mas nós vamos ter que dar uma aceleradinha, porque nosso tempo já está esgotando. O seu tempo também, já. Você já terminou as suas? Já terminei as perguntas aqui. Também, Tamara? Já fez as suas? Ah, que bom. Fala pra gente aí, professor, eternamente professor, doutor Álvaro. Eu falei, não vou falar, não vou chamá-lo de professor, vou chamá-lo de doutor Álvaro. Não, eu que não fui aluna dele. Quais as lições mais importantes aí que a gente pode tirar desse relatório Figueiredo? Eu acho que a gente não pode, vou lembrar aqui o Paul Ricoeur, né? A gente não pode construir uma identidade nacional apagando e esquecendo a nossa história. A gente só constrói, né, a nossa identidade, o que nós somos, o que a gente pretende ser, lembrando o que aconteceu, reconhecendo o que aconteceu. Sim. Se a gente não faz esse tipo de coisa, e o triste, né, que a Tamara está falando, os livros de história continuam com essas repetições básicas, mentirosas e quase idiotas, né, com relação a esse tipo de situação. Se esse tipo de situação não é revisto, a gente passa a acreditar, né, que a gente é um europeu de segunda categoria e a gente assume uma postura quase que de viralatismo em relação aos americanos. Os americanos são melhores. Se você imagina um livro desse, uma história dessa, acontecido nos Estados Unidos. Você falou, tem chance da Globoplay, do Netflix fazer filme. Nos Estados Unidos já teria sido filme isso. E Oscar. A Hollywood, há muito tempo. Esse tipo de situação que aconteceu aqui era uma coisa claramente, talvez possivelmente colocando o Jader Figueiredo como um herói que denunciou isso. Um herói dúbio, né? Que era herói. Que denunciou, que é um pouco a visão da Heloísa. Né? E depois é assassinado no final. Assassinado no final. Pode deixar até isso em aberto. Exato. Se foi, não foi. E a hipótese dela é uma hipótese razoável. Né? Não foi a hipótese que eu abracei no livro, mas uma hipótese possível. Eu não tenho dúvida que uma versão dessa para Hollywood seria muito mais interessante. Então, no final, ou então no início do filme, ele é atropelado. Né? E conta essa história dele de denunciar isso que estava acontecendo durante a ditadura. Tomara mesmo que alguém, né, se interesse por essa história para poder divulgar isso. Mas, por exemplo, o senhor vê algum avanço? Algum tipo de avanço a gente sempre está assistindo. Hoje você tem um Ministério de Povos Originários. Você tem indígenas, né? Mesmo que seja simbolicamente ocupando o espaço. Indo para as universidades. Você tem a UFMG hoje abrindo espaço, né? A coisa que até recentemente não existia, para povos indígenas. Então, assim, a cota, né? A cota é para indígena também, né? Política então você de cotas. tem um avanço. É um avanço assim que seguramente está muito distante da velocidade que eu gostaria que tivesse acontecendo, mas algum tipo de avanço a gente observa. O triste é que esses povos já foram massacrados durante tanto tempo e vão ter que esperar mais quanto tempo ainda para ter algum tipo de reconhecimento para isso. Porque os massacres ainda continuam, né? Claro. Os massacres, a assimilação cultural continuou. Então você tem lá pastores, simplesmente, tirando a religião que essas pessoas têm, né? Muitas vezes com denúncias absolutamente absurdas do que estaria acontecendo lá, nesse tipo de coisa, mas eliminação e assimilação cultural é algo que continua, infelizmente, acontecendo. Uhum. E o Ministério Público Federal, ele continua atuando nessas
Olha, Né? o MPF tem designado, quer dizer, várias equipes aqui em Minas Gerais. Eu destaco o doutor Edmundo, doutor Helder, Silmara. A gente tem vários procuradores da República que estão, vamos colocar assim, dedicados ao trabalho de defesa desses povos. Mas e eu pertenço ao judiciário, infelizmente o judiciário é lentíssimo, né? E a gente precisa de uma atuação mais eficiente do governo, né? A gente precisa de uma subsistência maior para esses povos e o reconhecimento do erro, né? É uma situação assim que o próprio drama que os Yanomamis estavam sofrendo, quer dizer, as fotografias. Nossa, que aquilo foi terrível. Aquilo era campo de concentração. Sim. Então, aquelas fotos dos Yanomamis recentemente descrevem o que está no livro que está aí, ou seja, do que estava acontecendo. E aí não era só com os Yanomamis, era no Brasil inteiro que esse tipo de situação estava acontecendo. Ou seja, uma situação real ainda. Isso que eu ia falar, porque ali nós estamos na década de 64. De 60, né? De 60, né? Década de 60, né? Porque eu falo que a ditadura foi instalada em 64, né? Mas eu falo assim, nós estamos hoje em 2024. E ainda continua acontecendo. Entendeu? Infelizmente. O que te levou a querer escrever esse livro? Na verdade, a minha disciplina, por exemplo, de doutorado, direito constitucional, não dá para você ficar estudando em manual, né? Então eu divido a disciplina de doutorado em história, ciência política e depois uma outra área que é filosofia, sociologia e etc e tal. Só na transdisciplinariedade você consegue escrever alguma coisa nova, você sair do manualesco. Sim, né? sim. E a minha perspectiva era ou trabalhar com história ou trabalhar com ciência política. Eu vejo inúmeros colegas, não vou falar não, mas a pessoa vai para Harvard, fica lá 2 semanas, toma uísque e volta falando que fez pós-doc. Né? Em Harvard. Né? E é isso, porque não é regulamentado. Né? No meu caso, quer dizer, eu fui para a Federal, apresentei um projeto, o projeto foi apresentado. A Heloísa foi uma gracinha, ela designou 2 estagiários para ficarem trabalhando. Vocês imaginam olhar 5.000 páginas, catalogar a tipicidade daqueles atos na época da ditadura e depois, nos dias de hoje. Não sei se vocês viram as tabelas mostrando a diferença, né, dos tipos penais. Tipos penais, não existia crime de tortura naquela época. Dentro da ditadura, principalmente. Especialmente, não existia. Então, você vê que você muda a tipicidade. A trabalheira de uma pesquisa primária é enorme. Agora, a satisfação de você poder trazer uma contribuição nova é muito curioso, só para vocês terem uma observação. Tem um rodapé aí que eu estou explicando o que é tipicidade. Isso é pedido da turma da história. Que fala, que diabo é tipicidade? Que inferno é isso? Não é? E, em compensação, sabe aquelas metodologias de história das mentalidades, das ideias, dos conceitos, história clássica, história marxista? E eles viraram, para que você vai colocar isso no livro? Todo mundo sabe. Não, a minha turma do direito não sabe nada, não sabe nada com relação a isso. Eu utilizei as 2 metodologias, né, das mentalidades para mostrar, olha, lá na década de 60, o vai para Cuba, a esquerda é corrupta. Qual que é a diferença da década de 60 para agora? 60 anos depois? 0. Isso é a história das mentalidades. A mentalidade não mudou. Então, esse é o choque de mentalidade. E a outra historiografia, que foi um outro capítulo, que é a palavra genocídio. Então, foi a história dos conceitos. Como é que surge a expressão genocídio, o conceito de genocídio. Então, são 2 capítulos. Eu no primeiro, eu falo, tem esse cardápio de metodologias de historiografia, né? E eu estou usando 2. Em geral, no direito, a gente usa aquela metodologia clássica.
Constituição de 1824, 91, tudo linear. É. Como se as coisas fossem só caminhando progressivamente. E não vê essas perspectivas, essas contribuições que a análise, que há várias concepções de história trazem para a gente. Então, eu utilizei isso aí. Ah, que delícia de papo. Ficaria aqui o dia inteiro, mas a gente tem que Encerrar. Professor, Doutor! Doutor Álvaro, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui a brilhantar o nosso Direito Simples Assim. Sei da dificuldade, a sua agenda é muito pesada e para a gente foi assim, uma honra recebê-lo. E gostaríamos de, sendo possível, podermos conversar sobre outros aspectos. Eu sei que o senhor gosta de falar muito aí da democracia, né? Essas coisas de crises aí da democracia, é um assunto que a gente poderia um dia tratar aqui também. Mas o que a gente tem é só agradecer, né, pessoal? Com certeza. Exato. Muito obrigado. Muito pela obrigada, presença. muito obrigada mesmo. Eu O agradeço. tema é muito importante e a gente precisa falar dele. E ter o senhor aqui falando dele é muito importante. E eu acho que a partir desse bate-papo, aquela luzinha de vagalume vai virar um Tomara. holofote. Tomara. Eu queria agradecer muito o convite, a Rosane, a Tamara, o Vinícius, uma alegria muito grande de estar aqui podendo falar disso, ou pelo menos denunciar né, esse tipo de É muito situação sério, a gente está brincando, mas é que tudo muito segue, sério. né, que prossegue acontecendo. Então, para mim, assim, é uma alegria muito grande, não só de estar podendo rever aí a Rosane e de conhecer né, as pessoas que estão aqui. O trabalho de vocês é um trabalho belíssimo. Tentei manter a lógica do simples assim, Simples né? assim. No direito, tentei ser o mais, né? Não, Tirar o juridiquês. não sei se foi o suficiente, Com né? certeza, foi sim, sim. com Mas certeza. que a gente fez um esforço bem grande de falar de uma forma bem simples sobre o assunto, a gente fez. Mas foi um prazer, tá? É uma honra, né? Estar aqui, não só com vocês três, mas com quem está nos assistindo aí também. Obrigada. Obrigado. Então a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com outro tema e com outro convidado. Não esquece de falar das nossas redes, né? Ah, curte aí, viu, gente? Curte, segue a gente aqui no Portal UAI e segue a gente também lá no nosso Instagram. Isso, é Direito Simples Assim, é DV. Segue a gente lá que tem muita informação legal. Então, tchau! Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.